Deixa eu te contar uma coisa que ninguém gosta de admitir em voz alta. A dor de ser abandonado pelo pai não tem data de validade. Ela não some quando você faz 18 anos, não desaparece quando você consegue o primeiro emprego, não vai embora quando você se apaixona pela primeira vez. Ela fica. Quieta às vezes, barulhenta demais em outras, mas ela fica. E se você está assistindo isso agora, que eu já sei quem você é. Você é aquela criança que ficou olhando pela janela, esperando um carro que nunca dobrou a esquina. Você é aquela pessoa que ainda hoje sente um aperto no peito quando vê pai e filho juntos num shopping, num estádio, num lugar qualquer. Você é aquela pessoa que aprendeu muito cedo que algumas promessas são feitas para serem quebradas. Bem-vindo ao clube. A gente não tem camiseta, mas tem muita história para contar. Vamos começar pelo começo, que quase nunca é onde a gente pensa que é. O cigarro é uma metáfora ridícula, né? Pensa bem. A desculpa mais barata do mundo. Vou ali comprar cigarro. Como se o universo tivesse escolhido o pretexto mais ordinário, mais sem graça possível, para marcar o momento em que a sua vida dividiu em antes e depois. Não foi uma missão secreta. Não foi uma aventura épica, foi cigarro. Foi a coisa mais corriqueira, mais sem importância que existe. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? É que você, pequenininho, ficou esperando, porque era só cigarro. Ia voltar rápido. Sempre volta rápido quando é só cigarro. Você provavelmente nem sabia direito o que era cigarro, mas sabia que era uma coisa que acabava rápido. Que a pessoa ia e voltava. Que não era para demorar. E você esperou, talvez você tenha ficado na janela. Talvez você tenha ficado na porta. Talvez você tenha ficado na sala assistindo televisão, fingindo que não estava esperando, mas com um ouvido no barulho de carro na rua, com um olho na porta de entrada. A criança que finge que não está esperando, mas está esperando com todo o corpo. A hora virou. 2 horas. 3. A barriga começou a roncar porque era hora de jantar e a comida ainda não tinha sido feita. A mãe ficou quieta, com aquele silêncio pesado que os adultos têm quando sabem que alguma coisa está errada, mas não querem assustar quem está do lado. Você aprendeu a ler esse silêncio muito cedo, mais cedo do que devia. E a noite fechou. E o cigarro nunca chegou em casa. Agora me diz uma coisa e pensa bem antes de responder. Qual foi a primeira coisa que você pensou quando percebeu que ele não ia voltar? Aposto que não foi raiva. Raiva vem depois, muito depois. A primeira coisa foi culpa. Você ficou se perguntando o que você fez, o que você disse. Se você foi bonzinho o suficiente, obediente o suficiente, quieto o suficiente. Se você não tivesse chorado na semana passada. Se você não tivesse quebrado aquela coisa. Se você tivesse comido tudo no prato sem reclamar. Se você tivesse tirado nota melhor. Se você fosse diferente. Se você fosse melhor. Porque na cabeça de uma criança, um pai não abandona um filho sem motivo. Tem que ter um motivo. E se não é culpa dele, então é culpa sua. Essa é a mentira mais devastadora que uma criança pode acreditar. E a maioria de nós acreditou por anos. Alguns ainda acreditam até hoje, mesmo sendo adultos, mesmo sabendo racionalmente que não faz sentido, mesmo já tendo lido livros, feito terapia, conversado com amigos. Tem uma vozinha lá no fundo que ainda sussurra. Mas e se foi sua culpa? Não foi. Deixa eu repetir porque isso precisa entrar. Não foi sua culpa. Você era uma criança. Você não tinha poder nenhum sobre as escolhas de um adulto. Você não fez ele ir embora. Você não podia ter feito ele ficar. Isso estava completamente fora das suas mãos, do seu controle, da sua responsabilidade. Você tinha anos de vida. Ele tinha décadas. A conta não fecha de nenhuma forma que coloque a culpa em você. Mas a culpa veio assim mesmo, porque a culpa é estranha assim. Ela prefere morar em quem é inocente. Vamos falar sobre a mãe agora, porque ela sempre aparece nessa história. Ela ficou. E isso parece óbvio, mas não é. Ficar é uma escolha ativa que ela fez todo dia, com cansaço, com medo, com conta para pagar e criança para criar e dor própria para engolir. Ela ficou quando não tinha motivo fácil para ficar. Ela ficou quando seria mais simples desmoronar. E ao mesmo tempo, você provavelmente viu ela sofrer. Criança vê tudo.
A gente subestima o quanto criança vê, sente, absorve. Você viu ela chorar no banheiro achando que você não ouvia. Você viu ela olhar para o celular esperando uma mensagem que não vinha. Você viu ela trabalhar o dobro para o dinheiro render até o fim do mês. Você viu ela engolir o orgulho para pedir ajuda quando precisava. E você aprendeu, sem que ninguém te ensinasse, que amor dói, que quem fica sofre, que confiar em alguém é um risco que pode te destruir. Que baita lição para uma criança carregar. E aí você cresceu com isso embutido em você, como se fosse parte do seu código. Você aprendeu a não depender de ninguém, porque dependência é vulnerabilidade e vulnerabilidade é perigo. Você aprendeu a resolver tudo sozinho, porque pedir ajuda é fraqueza, e fraqueza te deixa exposto. Você aprendeu a não se apegar muito, porque quanto mais você se apega, mais dói quando vai embora. E vai embora. Na sua cabeça sempre vai embora. Agora vamos pular no tempo. Você cresceu, ficou mais alto, mais forte, mais esperto. Aprendeu a se virar. Aprendeu que o mundo não para esperar você processar a dor. Você foi em frente porque era isso, ou ficar parado. E parado não era opção. Mas tem umas coisas que ficaram. Tem aquela dificuldade de confiar nas pessoas. Especialmente nos homens, se você for mulher. Especialmente nas figuras de autoridade. De um jeito geral, você olha para alguém e uma parte de você já está calculando quando ele vai embora, como vai doer, se vale a pena se arriscar. Você começa os relacionamentos com um pé atrás que você não consegue tirar nem quando quer. Tem aquela hipersensibilidade a abandono. Qualquer coisa que cheira a rejeição te atinge 10 vezes mais forte do que atinge as outras pessoas. Um amigo que sumiu por uns dias, uma pessoa que demorou a responder, alguém que cancelou um plano de última hora. Para a maioria das pessoas, é só uma situação chata. Para você, acende aquele alarme antigo, aquele medo primitivo de ser deixado de novo. O seu sistema nervoso não aprendeu a diferença entre esse amigo está ocupado e esse amigo vai embora para sempre. Ele trata os dois da mesma forma. Tem aquela dificuldade de receber amor. Soa doido, né? Mas é real. Quando alguém te trata bem de verdade, quando alguém demonstra cuidado genuíno, uma parte de você não sabe o que fazer com isso. Você fica esperando o outro sapato cair. Fica esperando a bomba explodir. Fica esperando descobrir o que tem de errado nessa pessoa que a faz querer ficar com você. Porque quem fica deve ter algum problema, né? E tem a raiva. Aquela raiva que você enterrou lá embaixo porque era pequeno demais para expressá-la, e porque a mãe já tinha problema suficiente, e porque todo mundo dizia para você ser forte. A raiva de não ter tido um pai. A raiva de ter crescido com aquele buraco em forma de pai. A raiva de ter chegado em eventos escolares sozinho, de ter torcido sozinho, de ter crescido sem aquela presença que era para estar lá e não estava. Essa raiva é justa, ela é sua por direito. E um dia, você vai precisar olhar para ela de frente em vez de fingir que ela não existe. Deixa eu te contar uma coisa sobre os homens que ficaram. Porque na vida de quase toda criança com pai ausente, apareceu alguém. Um tio, um avô, um professor, um vizinho, um amigo da mãe. Alguém que não precisava, mas chegou junto de qualquer jeito. Às vezes, essa pessoa foi incrível. Te ensinou a andar de bicicleta, te levou no jogo. Te ouviu quando você precisava. Tratou você como se você fosse importante. E você aprendeu com essa pessoa que nem todo homem abandona, que nem toda figura masculina é uma ameaça, que tem gente no mundo que fica mesmo quando não é obrigada. Às vezes essa pessoa foi problemática. Entrou na sua vida pela brecha que o abandono deixou e usou essa brecha para te machucar de outras formas. E aí a ferida ficou mais funda e mais complicada. E às vezes não apareceu ninguém. Você ficou só mesmo navegando na questão de crescer sem bússola, sem mapa, sem alguém que tivesse passado pelo mesmo caminho e pudesse te dizer por onde ir. Qualquer que tenha sido o seu caso, você chegou aqui. Você sobreviveu. E isso não é pouca coisa. Vamos falar sobre uma das partes mais difíceis, que é quando você ficou mais velho e começou a entender que o seu pai era um ser humano. Porque a criança não consegue fazer isso. Para a criança, o pai é uma figura quase mítica. É o herói ou é o vilão. Não tem muito espaço no meio.
Mas quando você cresce, começa a aparecer a história por trás da história. Você começa a ouvir coisas. Que ele tinha problemas com bebida, que ele tinha dívidas, que ele tinha outra família, que ele tinha traumas próprios que nunca processou, que ele era, no fim das contas, uma pessoa quebrada tentando navegar uma vida que não estava dando certo. E aí vem uma das situações mais confusas que existe: entender alguém sem absolvê-lo. Você pode entender que o seu pai era um ser humano imperfeito, carregando peso demais, e mesmo assim reconhecer que o que ele fez te machucou de formas profundas e reais. Essas duas coisas podem existir ao mesmo tempo. Você não precisa escolher entre odiar ele para sempre ou perdoar tudo e fingir que está tudo bem. A raiva não cancela a compreensão. A compreensão não apaga a dor. Você pode segurar as duas coisas sem se partir. Isso não tem resposta fácil. Tem gente que consegue perdoar e sente que isso libera um peso enorme. Tem gente que não consegue perdoar. E tá tudo bem também. Porque perdão não é obrigação. É um processo que cada um faz no próprio tempo ou não faz. E a vida segue de qualquer jeito. O que eu sei é que segurar ódio por décadas tem um custo. Não para o outro, que provavelmente nem sabe que você está carregando isso. O custo é seu. É você que acorda às 3 da manhã com o peito apertado. É você que vai ao médico com problema de estômago que não tem causa orgânica. É você que fica tenso quando alguém toca no assunto. O ódio que você guarda não machuca quem foi embora. Machuca você. Isso não significa que você tem que perdoar. Significa que você tem que decidir o que você quer fazer com esse peso e estar ciente de que você é o que carrega. Agora vou falar de algo que pouca gente fala, o que acontece quando ele volta. Porque às vezes, volta. Não sempre, mas às vezes, anos depois, décadas depois, aparece de um jeito ou de outro, uma mensagem nas redes sociais, um telefonema, um familiar que serve de intermediário. Às vezes aparece porque ficou doente e precisa de algo. Às vezes aparece porque ficou velho e arrependido. Às vezes aparece sem explicação, como se o tempo não tivesse passado, como se fosse natural aparecer assim depois de anos de silêncio. E aí você fica paralisado, no meio de sentimentos que não combinam entre si. Tem a parte de você que é criança ainda, que ficou esperando na janela, e que quando vê aquela mensagem ou aquele número desconhecido, sente um calor no peito que não quer sentir, aquela esperança idiota que você jurou que não ia ter mais. Essa parte quer que ele explique, que ele peça desculpa, que ele diga que errou, que ele diga que sente falta, que ele seja o pai que deveria ter sido. Tem a parte adulta de você que sabe muito bem que as contas não fecham, que anos de ausência não se pagam com uma mensagem, que o arrependimento dele, mesmo que genuíno, não apaga o que você perdeu, que você cresceu sem ele e não precisa dele agora para validar nada que você construiu. E essas duas partes brigam, não tem resposta certa sobre o que fazer quando ele volta. Tem gente que dá a chance e se arrepende. Tem gente que dá a chance e encontra um caminho para ter algum tipo de relação. Tem gente que fecha a porta e sente alívio. Tem gente que fecha a porta e ainda fica com dúvida. Cada história é diferente. O que eu sei é que você tem o direito de decidir e que seja qual for a sua decisão, ela é válida. Você não deve nada a ele. Nada. Nenhum encontro, nenhuma conversa, nenhum perdão, nenhuma chance. Se você quiser dar, ótimo. Se não quiser, também ótimo. A decisão é sua e de mais ninguém. Vamos falar sobre quem você se tornou. Porque aqui é onde a história fica interessante. Você cresceu com um buraco em forma de pai, e o buraco moldou você de formas que você ainda está descobrindo. Algumas dessas formas são duras, já falamos delas. Mas tem outras. A criança que aprende cedo que não pode depender de todo mundo, aprende a ser autossuficiente de um jeito que a maioria das pessoas não consegue. Você sabe se virar. Você sabe resolver problema. Você sabe que quando a vida empurra, você pode empurrar de volta porque você já treinou isso desde pequenininho. A criança que viu a mãe ir em frente sozinha, aprendeu que dificuldade não é sinal de que vai dar errado. Às vezes, dificuldade é só o caminho. Você tem uma resistência que não é para todo mundo. Uma capacidade de continuar mesmo quando está difícil,
que vem de anos de prática obrigatória. A criança que sentiu falta de conexão, muitas vezes, se torna o adulto que sabe o valor da conexão de verdade. Você não descarta relações com facilidade. Você sabe o que é ficar sem, então, quando tem, valoriza. E tem a empatia. A pessoa que sofreu entende o sofrimento dos outros de uma forma que quem nunca sofreu não consegue. Você consegue sentar do lado de alguém que está passando por uma perda e não precisar dizer nada, só estar presente, porque você sabe o valor de alguém que fica quando você precisava que ficasse. Nada disso justifica o abandono. Nada disso é compensação pelo que você não teve. Mas é seu. Você construiu isso. Ele foi embora comprar cigarro e você ficou. E construiu uma vida inteira sem ele. Isso é seu. Deixa eu te falar de algo que os livros de autoajuda não costumam falar com clareza. A dor não vai embora completamente. Tem uma versão vendida de cura que diz que você vai chegar num ponto em que vai olhar para isso tudo e não vai doer mais. Que você vai perdoar, vai processar, vai curar. E vai ficar livre como se nunca tivesse acontecido. Não é bem assim. A dor muda de forma. Ela fica menor, fica mais gerenciável, fica menos presente no dia a dia. Mas ela não some como se não tivesse existido. A experiência que você teve moldou você. E as marcas fazem parte de quem você é. O objetivo não é ficar sem cicatriz. O objetivo é aprender a viver com a cicatriz sem que ela te impeça de viver. É aprender a reconhecer quando ela está doendo e saber de onde vem essa dor em vez de agir nela sem entender. É aprender a não punir as pessoas que estão na sua vida hoje pelos erros de alguém que não está mais. Isso é possível. Com tempo, com trabalho, com talvez terapia, com talvez conversas difíceis, com talvez muita coisa. Mas é possível. Você sobreviveu a uma das coisas mais difíceis que existe para uma criança sobreviver. Não é dramaturgia, não é exagero. Abandono parental deixa marca profunda. E qualquer psicólogo, qualquer pesquisa na área vai te confirmar isso. O que você carrega não é frescura, não é fraqueza, não é coisa pequena. Mas você também chegou aqui. Você acordou hoje, você está aqui agora, você está ouvindo isso. Alguma coisa em você continuou em frente, mesmo quando devia ser impossível continuar. Isso importa mais do que parece. O pai que foi comprar cigarro e nunca voltou, deixou um buraco. Mas buraco não é destino, é ponto de partida. O que você constrói em volta do buraco, com o buraco, apesar do buraco, isso é o que define quem você é. E olha o que você construiu até aqui. Isso foi com as suas próprias mãos. Sem ele, imagina o que você ainda vai construir.